Gravando. 3, 2, 1. Toda empresa tem um começo. E o nosso começou dentro de uma van, na estrada entre Apucarana e Maringá, com 2 estagiárias que sonhavam em ganhar o mundo. Bem-vindos ao Alcon Talks, um podcast original da Acon, onde experiências viram estratégias e a prática ensina mais que qualquer teoria. Eu sou a Lígia Blanco. E eu sou a Roberta Raposo. E juntas vamos compartilhar os bastidores, desafios e aprendizados. Separe o seu passaporte e vem com a gente. Eu sou a Lígia Blanco, diretora comercial. E eu, Roberta Raposo, diretora operacional. E nós duas somos fundadoras e diretoras da Acon Comex. Um fato curioso ou divertido sobre nós. Pois é, nós não somos irmãs, como todo mundo acha. Pelo menos de sangue não, somos de coração, né? E é verdade, eu sempre digo que ela é a irmã que Deus me permitiu escolher. E eu também. E o porquê que a gente decidiu, então, criar esse podcast. E na verdade, nós estamos vivendo um novo momento. 20 anos depois, nós permanecemos juntas e eu não vou chorar. 22, hein? 22. Meu Deus. Mais precisamente 22, que nós nos unimos para transformar um sonho em realidade, que era ser empresária, mas também ajudando, né, indústrias e outras empresas a conquistarem o mundo. Exatamente. E todos esses aprendizados que nós vivemos, a gente gostaria de compartilhar com vocês. Ao longo dos episódios, também traremos convidados super especiais que irão partilhar suas experiências conosco. E como é que começou essa amizade, né? Que muita gente nos pergunta também. Na verdade, começou em 1998. Bom, se não sabia a nossa idade, agora já vão saber, né? Faz tempo, hein? Recém-formadas. A nossa história começou quando eu passei, né, em comércio exterior, lá na FECEM Apucarana. Roberta também. Exatamente. Ela não vai falar, né? Porque ela sempre fala que ela é muito mais nova que eu. Então eu já tava lá. Mas nós nos encontramos na van, nos conhecemos na van, indo pra Apucarana fazer faculdade. Nós fazíamos faculdade de manhã, saímos aqui da van 4h30 da manhã, lembra disso, Lígia? Minha nossa, eu que adoro acordar cedo, né? Então eu me lembro que Apucarana era muito frio. E então eu acordava 4 horas, me arrumava super rápido, colocava o cobertor e ficava ali no sofá esperando o seu José, que era o motorista da van, buzinava e eu saía correndo, os cachorros latindo. A minha mãe ficava brava toda madrugada, porque pra acordar os vizinhos. E já levava até coberta, né? Porque Apucarana era muito frio, muito a gente frio. Sofreu bastante nesse período. Exatamente. Foi ali que a gente criou essa conexão, né? Nós duas viramos amigas, né, na van. Apesar de nós não estudarmos na mesma turma, né, a gente convivia todos os dias, pelo menos 1 hora para ir, outra hora para voltar. E ali a gente conversava, ríamos, chorávamos, contávamos histórias. Realmente era muito divertida aquela van, né? Com certeza, deixa eu contar. Posso contar? Que será, hein? Então, assim, ó, a gente adorava pão. Você lembra disso? Imagina. Pão Kate, uma padaria lá de Apucarana. Já, Pão Kate. Bom, mas brincadeiras à parte, tem muita coisa nessa história, né? E que foi isso tudo, esses momentos desafiadores que a gente passou até para poder chegar até lá, era muito desejo de transformar o nosso sonho em realidade. Mas primeiro tinha um processo que era a própria faculdade, né? Não tinha em Maringá a universidade, então nós tínhamos que sim nos deslocar e tudo começou já com um grande desafio que era como ir até Apucarana todos os dias. E então encontrar a Roberta e outros colegas naquela época foi assim um afago, né? Para que eu pudesse então começar a faculdade. E como é bom você encontrar alguém que você tem conexão. E a nossa conexão foi desde o início. Foi logo, né? De cara, foi exatamente. Logo de cara, então assim... E aí era muito engraçado, porque uma estagiava, a gente além de estudar de manhã lá, sair 4h30 da manhã, retornar para Maringá, a gente estagiava ainda quando a gente chegava à tarde, no período da tarde. E era muito engraçado, onde eu estagiava, eu indicava a Lígia. Daí a Lígia saía, ia para outro lugar, me indicava. E por aí nós passamos por alguns lugares aqui em Maringá, conhecendo e aprendendo, né? A gente se ajudava muito e além de ir para a faculdade junto, a gente trabalhava junto ainda no período da tarde, né? E essa troca foi fundamental, porque nós passamos por diversas áreas do comércio exterior. Então, no despacho aduaneiro, na assessoria, na consultoria, na parte de câmbio, não precisamente dentro do câmbio, mas a gente tinha, fechava câmbios, aprendia dentro dos lugares onde nós estávamos. E tudo isso nos deu muita bagagem para hoje
chegar onde nós chegamos, porque nós não falamos para os clientes do que nós ouvimos falar, do que nós estudamos. Nós falamos daquilo que a gente ouviu falar, daquilo que a gente estudou e daquilo que nós praticamos. E dentro dessa história tem foram muitos desafios, mas também muita história divertida, né? E a nossa empresa nos proporcionou conhecer muitos países, muitas histórias. A gente gosta muito de história, né, Rô? Exatamente. E assim, eu acho que o divisor de águas mesmo foi um estágio onde nós fizemos na antiga Casa Mercosul, né? A antiga Casa Mercosul, que hoje é Instituto Mercosul, é um departamento de comércio exterior da ASSIM, da Associação Comercial. E lá nós fomos estagiar, nós duas, a Maria Alice Bourdon, que era diretora na época dessa Casa Mercosul, era uma grande incentivadora nossa, uma grande mentora e quem nos deu diretriz, os primeiros passos. A gente é muito grata, né, a todo o aprendizado que a gente teve por ela, né. E assim, a Maria Alice, ela nos abriu muitos olhos, né? Além de ensinar o comércio exterior, porque lá nós prestávamos consultoria às empresas, além disso, ela nos abriu os olhos para algo que a gente nunca imaginou, né? Um dia ela nos disse: por que vocês não abrem a própria empresa? E era algo que, por mais que nós tínhamos desejo, mas a gente nunca tinha pensado nisso, né? De que nós tínhamos capacidade, porque nós estamos falando do ano 2000, 2001, né? 2001, 2002, né? Assim, então, assim, são muitos anos atrás e a gente não tinha, minha família não tem empresa, da Roberto também não, então a gente nunca imaginou que nós fôssemos capazes de abrir o nosso próprio negócio, apesar de já ter esse desejo, mas a gente não imaginava que tinha capacidade para isso. E o nosso trabalho lá no Instituto Mercosul, na antiga Casa Mercosul, era muito consultivo. Então a gente falava para os empresários o que eles tinham que fazer, como era, buscávamos clientes, fornecedores, mas muitas vezes a gente não via o final dessa história, né? Porque a gente sentia a necessidade, o que eles queriam mesmo era uma empresa que assessorasse eles até o final. E esse trabalho não dava prosseguimento. E daí um dia a Maria Alice comentou com a gente: por que vocês não abrem, né? Abram uma empresa de comércio exterior para auxiliar esses empresários que querem esse final, que muitas vezes eles não têm. E foi aí que, aos 22 anos, com mais sorte que o juízo, mas com alguém que acreditava mais em nós do que nós mesmas. Então nós somos muito gratas a você, Maria Alice Bourdon. Né? Somos amigas, né? E até hoje a gente tem um carinho muito especial por ela e gratidão mesmo por alguém que acreditou na gente. E nós começamos a trabalhar, né? Abrimos a Intex Brasil no tal do home office. Na época, gente, não era moda. Home office não era o que é hoje. Era o que tinha pra hoje, né? Na época. No quarto de empregada da casa da Roberta. Era. E era assim, com a máquina de lavar do lado, fazendo aquele barulhão. Eu lembro que você comentava, né? Quando tocava o telefone e aí atendia e começava a máquina a trabalhar, né? E aí o cliente perguntava: que barulho é isso? Eu falava: é o trem que tá passando. Não, impressora. Minha impressora tá com problema. Era a máquina de lavar do lado, batendo, assim, né? E a minha mãe gritando lá: vem almoçar! E eu falava: meu Deus, como assim? Então a gente começou, né, foram muitas pessoas, além da Maria Alice Bourdon, a mãe da Roberta foi a nossa mãe investidora, né, e que abriu as portas da casa, e ali começou a nossa história, na verdade, o nosso sonho de empresa. Né? Depois tivemos a oportunidade de ir para um local, né? Mas nós ficamos bastante tempo, né, nesse home office. Eu lembro também, antes de contar um pouquinho mais pra frente, Rô, eu lembro de um cliente nosso que era quase chegando um pouquinho lá, quase chegando em Marialva. Você lembra que a gente nunca queria que a pessoa fosse até o nosso endereço. Né? Era de transbordo de cana, não era? Transbordo de cana inteira. E aí, o que acontecia? A pessoa queria ir lá levar os documentos. A gente sempre dizia: não se preocupe, nós vamos até você. Mas um dia ele falou: não, eu tô aqui no centro, eu tô indo aí agora. E a vergonha, porque era na casa, né? Então, assim, daí ele chegou lá, a dona Zilá, né, fez café pro cliente na sala da casa. E assim, a gente sempre se posicionava como uma empresa grande, né? Assim, se posicionava como a gente queria que o cliente nos visse. Então, para nós falarmos para ele que era na casa, tudo era muito complicado. Mas foi muito engraçada essa história e aí ele começou a valorizar ainda mais, né? A nossa empresa. E nós tivemos muita sorte também, eu acho, né? Os clientes que nós pegamos no começo foram todas pessoas que viam ali duas meninas muito novas, né? Mas com muita força de vontade. A gente tinha muita gana de conseguir, a gente tinha muito interesse, a gente queria. E assim, foram pessoas que realmente acreditaram no nosso trabalho, né? Acreditaram em nós. E eu queria lembrar até, Rô, de um deles, na verdade foram vários, né? Mas teve um deles que foi bastante especial, que foi a nossa primeira exportação.
Então a gente lembra assim com muita alegria, né? E assim até emocionadas, porque lá naquela época, né? Imagina, mais de 20 anos atrás, duas meninas que queriam mostrar para o empresário que ele podia ganhar o mundo, né? Vender em dólar, receber antecipado sem pagar imposto. Era né? mesmo. E quando que no nosso país ainda é uma inovação, e hoje em 2025, imagine vocês no ano 2000. O empresário nem imaginava, ele achava que isso era para grande empresa, era para commodities, era para grandes cooperativas. Não, e nós estamos falando de internet de escada, né? Tudo isso com uma internet de escada. Né? Lembra do pulso, meia-noite, que era para não gastar? Foi nessa transição, não né? Não tinha e-mail, não, que a gente mandava e-mail pro cliente para poder fazer a proposta. Não, gente, era tempo aí, né? Era arcaico ainda. E aí, o Eber... o Éder foi uma pessoa que nos atendeu, assim, nos abriu o caminho, nos abriu a empresa. Ele falou, olha, eu quero muito exportar. E ainda era um produto muito diferente, né, de qualquer outra coisa, né, Lígia? Imagine vocês, o que vocês acham que foi aí esse produto? Esponjas vegetais. Sabe aquelas esponjas que existem grandonas, assim? Pois ela não era assim, ela era industrializada, toda bonitinha, de colocar a mão. Aquela esponja industrializada, a gente fez a exportação desse produto. Nós preparamos a empresa, então nós já tínhamos esse processo de planejamento. A gente sempre entendeu que para a empresa começar a exportar é fundamental que ela esteja preparada. Então nós começamos, né, de passos bem, bem longos, na verdade, mas passo a passo, preparando essa empresa. E o Eber abriu para nós, exatamente, tudo, preços, tudo que tinha da indústria, para que nós pudéssemos preparar essa empresa. E para nossa alegria, né, nós realizamos então a nossa primeira exportação de buchas, sabe a bucha? Então, não podia falar bucha, né? Não, era esponjas vegetais. A Luna, em nome da empresa, Luna. Era muito bacana. E assim, um fato bem curioso que hoje em dia a gente conta, muita gente nem sabe o que significa. A gente buscava os clientes através das páginas amarelas do Paraguai. Pois é, muita gente nem sabe o que é lista que é página amarela, né? Era uma lista telefônica onde a gente tinha as páginas, a parte amarelinha eram as empresas, né? O comércio ali. Então a gente ia nas páginas amarelas do Paraguai, achávamos clientes, futuros clientes, e íamos até eles e tentávamos fazer a venda, né? E foi desafiador. Mas a maior alegria foi chegar, né, lá no Paraguai, nos supermercados do Paraguai, e ver as nossas esponjas. Eu digo, nossa, porque cada cliente que a gente atende, nós somos partes desse processo. Então a gente sempre atende como nosso filho. Então ver a Luna lá no Paraguai, nós ficamos muito emocionadas. Muito emocionadas. Né? Porque era a concretização do nosso sonho de conquistar o mundo através das indústrias dos nossos clientes. Exatamente. Então foi emocionante e a gente é muito grata àquele começo, porque se hoje a gente já exportou para muitos países, né? Graças a Deus, graças a um trabalho duro, é porque nós tivemos aquele começo e de pessoas que acreditavam, né, em nós. Hoje, não digo que é mais fácil, mas existe uma história, né? Existe toda uma base, né? Graças a Deus, sempre trabalho com muita confiança, com muita transparência, mas naquele momento a gente precisa sempre que tenha alguém que acredita e que te abre as portas, e nós somos muito gratas, né? Maria Alice, Eber, seu Carlos da Supermel. Nossa, seu Carlos da Supermel, exportamos muito o mel industrializado, própolis, né? Foi muito bacana. O seu Carlos é uma pessoa maravilhosa que nos abriu também a empresa, já exportava muito do produto já a granel, mas falou, olha, se vocês quiserem, eu não exporto ainda industrializado e tá com vocês. E deu essa super oportunidade. A gente tem muito que agradecer. E hoje, gente, ele é o maior exportador de mel do Brasil e o maior exportador de mel orgânico do mundo. Exatamente. E é aqui de Maringá. Então é uma pessoa que a gente tem muito orgulho e que nós também somos muito gratas por ter aberto as portas. E abrir as portas pra gente significa ter um peso muito grande, né? Porque a pessoa está dando uma oportunidade para que você conheça todo o processo produtivo, o processo fabril dela, os preços. Então a gente, assim, é muito grata, e ver os produtos do outro lado do mundo não tem preço. Na verdade, a gente precisa ser do outro lado. Pode ser aqui no Mercosul mesmo, né? Exatamente. Que a gente já fica muito feliz. Mas tem muita história, né? Tem muita história para contar, assim, de feiras e rodadas internacionais. Não era só na páginas amarelas que a gente procurava cliente também, não. Deixa eu lembrar uma coisa que eu lembro agora. Você lembra a primeira vez que você foi para Miami com a mala? Fui para Miami.
Nossa, essa foi assim, demais. Do Paraguai pra Miami, a gente deu um salto, viu, gente? Exatamente. Fomos para Miami, a gente tinha alguns clientes e fomos convidados para participar de uma feira de alimentos e bebidas. Renato Savaini. Renato Savaini, um querido. Graças a Maria Alice, ao Instituto Mercosul, nós fomos convidados para estar nessa feira. E tinha duas opções, uma como expositor e uma como visitante. Lógico que a gente não tinha dinheiro como expositor, nem como visitante, para falar a verdade, né? Graças a... Lembra do cartão de crédito da sua mãe? Não é? Gente, a dona Zilá foi uma benção na nossa vida, porque ela financiava tudo, a gente pagava. Porque isso era sério, a gente pagava direitinho. Mas ela emprestava tudo para nós. Foi. E daí fomos suados, vamos para essa feira, mas a gente vai como visitante, né? Pegamos uma mala, pegamos todos os produtos de acho que uns 3 ou 4 clientes nossos, preparamos a rotulagem, fizemos FDA, fizemos rotulagem, catálogo, cartão, tudo em padrão internacional, enchemos a mala de mercadoria e fomos. Sem expor, mas a mala estava cheia de mercadoria. E até porque, né, Rô, não é porque você é pequeno que você não vai se posicionar como grande. Isso foi uma coisa que a gente sempre teve em mente e que nós, desde o início, a gente fez assim. Então não importava que você tinha dinheiro ou não, né, se era expondo ou não. A gente se posicionava e fazia o trabalho da melhor maneira possível. E ali foi o auge da minha ousadia, assim, porque foi muito engraçado. A ideia era, bom, nós vamos na feira, não vamos estar expondo, mas a gente vai com a nossa malinha, cheia dos produtos e catálogos. Lá vão ter muitos potenciais clientes passeando na feira, a gente vai abordar essas pessoas e oferecer os nossos produtos. Vai ser assim. Chegamos lá, tinha um stand de esquina, assim, de esquina. Vazio. O primeiro dia, no pavilhão do Brasil, que era junto com as pessoas que a gente estava na comitiva, aquele pavilhão vazio. Falei, gente, aquele stand vazio. E esse stand vazio aqui? Nada de ninguém aparecia nesse stand. O que acontece, né, nesse stand? Daí, no segundo dia, esse stand vazio. Eu falei, Cristina, que era a pessoa que estava organizando... Cristina Novaes. Conceito Brasil. O que tá acontecendo com esse stand que tá vazio? Ah, Roberto, eu acho que a pessoa não veio. Falei, nossa, queria tanto espaço desse, a pessoa tem um espaço e não vem. Ela falou, põe aí essas coisas. Eu falei, não, brincou. Ela põe, o máximo que pode fazer. Alguém falava, sai. Coloquei. O auge da minha ousadia. Se fosse com a Lígia, isso não seria gente, novidade. Eu não fui, Roberto. Nós não tínhamos dinheiro pra ir as duas, então só foi uma, entendeu? E fomos. Eu falei, vou colocar. Coloquei o stand no stand de esquina, o melhor stand da equipe. Tô lá com as minhas coisas, os clientes vindo. No final, chegou um pessoal da feira. Olha, tem um formulário aqui pra você avaliar o que você tá achando. Falei, custo-benefício tá excelente. A feira tá ótima. Lembra disso? Com certeza. Nossa, muita história. Morrendo de medo de chegar alguém ali me expulsar. Ela falou, Roberto, se alguém te falar, ó, sai daqui, você sai e pronto, né? E assim, caminhando, o caminho se abre, né? Talvez a gente não tivesse tido aquela ousadia de ir da maneira que a gente tinha, com as possibilidades que nós tínhamos, talvez não tinha dado tanto resultado. Exatamente. Né? Como nós tivemos de potenciais clientes que nós encontramos lá e assim. E toda a nossa trajetória é de muita ousadia, né? A primeira vez que a gente foi à China, bom, nós vamos chegar nessa história ainda, né? Mas antes disso... Né, nós então tivemos a oportunidade de alugar a nossa primeira sala comercial. Gente, vocês não têm noção da nossa alegria, né? Era no Maringá Park. Isso. Chique, gente. Nosso sonho estava sendo realizado. Aliás, mais um, né? Exatamente. A gente já tinha aberto a empresa, já tínhamos resultado com clientes e agora a gente já tinha recurso para dar um passo além. A gente já podia receber nossos clientes, Sim. fazer reuniões, era muito bom mesmo. Só que a gente só tinha dinheiro para pagar o aluguel. Então, esse era o problema. Então, assim, era tudo, né? Tinha que conquistar com novos clientes para poder, né, o cliente pagar e a gente poder pagar o próximo aluguel, entende? Então, assim, foi tudo muito desafiador, mas a gente acreditava naquilo. A gente acreditava que dava para fazer algo diferente, que dava para criar uma empresa com propósito, com ética e com proximidade com o cliente. Então, tudo isso, o propósito da nossa empresa nos movia a ser ousadas. Exatamente. Né? E eu acho que é o que move até hoje, né? Isso. Eu acho que nós passamos já por tanta coisa, esse começo aí foi nada perto de tudo que nós já passamos, né? Nesses anos todos. E eu acho que nós sempre estivemos firmes
sabendo qual é o nosso verdadeiro propósito, né? Que é alavancar os negócios do nosso país, dos nossos clientes, buscar, quando a Lígia comentou essa questão de que a gente trata os nossos clientes como filho, e é assim, o tempo se passou, 22 anos, nosso número de processos, a gente já não está só com aquele processo pequenininho, a gente tem muitos processos, muitas empresas grandes acreditam no nosso trabalho, e eu acho que esse trabalho ainda de pessoalidade, de trazer o cliente, de ser como realmente o nosso filho, cada processo, né? E é uma coisa que a gente fala para nossa equipe, né? São os nossos filhos. Essa é a grande essência, né? É isso. E nós temos cliente há 17 anos, gente. Então, nós não queremos um cliente para algo pontual, mas a gente quer fazer parte dessa história dele, desse crescimento dele. E essa sensação de pertencimento, a gente percebe dos nossos clientes, né? Que hoje, os nossos clientes, nosso marketing é de indicação. É um cliente que está sendo bem atendido, que tem resultado e que vai indicando o outro. Então, isso para nós é o que nos move até hoje, que é construir algo real com os nossos clientes, verdadeiro e com muita transparência, que eu acho que é isso que realmente também nos move, né, Rô? Exatamente. Porque é com ética e transparência. E uma frase que você fala sempre, que é caminhando que o caminho se abre, vem muito com o que que aconteceu conosco, eu acho. A gente não começou com tudo, a gente não começou com uma sala enorme, com muitos clientes, com muitos negócios. A gente começou com o que tínhamos, né? E se transformou no que somos, em tudo. O que tínhamos parecia pouco na época, mas era força de vontade, garra e fé, né? Propósito, eu acho que é isso. E as portas foram se abrindo e mal sabíamos o que estava por vir. E antes de encerrar, porque se deixar a gente continua aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Meu Deus do céu. Ela vai querer me matar, porque eu sou assim dessas, né? Você não acostumou ainda? Não, Eu convivo, gente, mais com ela do que com o meu marido, entendeu? É verdade. Que o Renier veio depois, né? Bem depois. Mas na verdade é o seguinte, hoje, o que você falaria para aquela Roberta de 1998, que tá cheia de sonhos, de projetos? O que você diria para ela? Nossa! Acredite que vai dar certo. Continue, foco, não vai ser fácil, vão ter momentos muito difíceis, mas vai valer a pena. Tudo vai valer a pena. E deu certo. Certo. E você, o que falaria? Bom, na verdade eu te fiz essa pergunta já emocionada, porque não é fácil, como você disse. São muitos desafios que a gente enfrenta todos os dias para fazer dar certo. A gente acorda todos os dias pedindo a Deus para que mais um dia nós tenhamos sabedoria para lidar com os sonhos dos nossos clientes. Porque você trazer produtos do outro lado do mundo, você vender os produtos para o outro lado do mundo, nós estamos trabalhando com sonhos. E são os nossos sonhos dos nossos colaboradores também. Então, eu diria para ela, continua. Vai valer a pena, não vai ser fácil, mas com Deus à frente, você vai conseguir. Então, graças a Deus, nós estamos aqui. Deus, tudo certo. No começo, a chorando era eu. Viu? É verdade, as coisas gente. se inverteram. Muda, né? Agora, meu coração, que era de pedra, que eu sempre fui essa, ele tá amolecendo, vai dar certo. Esse foi só um pouquinho da nossa história. E a gente tem muito mais coisa pra compartilhar. Tem muito mais história por aí nesses 22 anos, né, Lígia? Vemos vocês no próximo episódio.